meus caros e caras, ontem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal disseram sim para as fake news. Ou seja, não é crime, pode mentir, que mentira não é crime. A forma como o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gaia, a Carla Zambes e a forma como os filhos do Inominável comemoraram diz muito sobre a matéria em si e sobre os próprios políticos da extrema-direita, não é mesmo? Definitivamente, essa gente não tem nenhum compromisso com a verdade. A mentira para eles é uma ferramenta política. E da forma mais cruel possível. Eles mentiram na pandemia, eles colocaram na cabeça de milhões de pessoas uma realidade paralela. Em certo ponto, até bizarra. A gente vê pessoas que se tornaram verdadeiros zumbis, pessoas que tentaram explodir o aeroporto de Brasília, por exemplo, que largaram suas famílias, filhos, netos, emprego, amigos, para tentarem dar um golpe de Estado. Muitos já estão cumprindo penas de mais de 10 anos, aliás, mais de 15 anos. Alguns estão aguardando julgamento e alguns estão fugindo pelas fronteiras do Paraguai, da Argentina. É surreal, cara. E o que levou essas pessoas a esse estado vegetativo, insano, foram as mentiras contadas por essa gente, fundamentalmente pelas redes sociais. Esse pavor do comunismo, esse horror a pautas humanistas, esse transtorno em relação à civilidade, foi plantado na cabeça dessas pessoas pelas fake news, que na verdade é um termo mais romantizado, usado talvez para atenuar os efeitos da mentira, que segundo eles mesmo é a filha do demônio. Vai entender, né? Mas o fato que eu quero colocar aqui é o seguinte: nós vivemos um levante da extrema-direita no país, em vários lugares do mundo. E isso é muito grave, porque coloca em risco o bem mais valioso e precioso que a gente tem, que é a vida. E eu não estou falando da minha vida, da tua vida, eu estou falando da existência da nossa espécie, do nosso planeta, ou melhor, da vida em nosso planeta. Você pode achar que essa minha fala aqui tem um tom alarmista, dramático, mas não é, cara. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora. Aliás, está acontecendo nesse exato momento. O que é isso, a não ser o puro suco da extrema-direita? Negacionismo climático. O governador Eduardo Leite correu para dizer que não é negacionista. Sim, talvez até não seja mesmo, mas defende os interesses dos negacionistas, que nesse caso são aqueles que defendem que o Código Ambiental seja flexibilizado, como foi o do Rio Grande do Sul, nesse caso, em quase 500 pontos. Por quê? A troco de quê? De lucro. Vocês lembram do ex-ministro do Meio Ambiente do seu Jair, o Ricardo Salles? Aquele do vamos passar a boiada enquanto está todo mundo preocupado com a Covid. Morriam quase 5 mil pessoas por dia. Isso, de novo, é o puro suco da extrema-direita, que lamento informar, mas preza pelo desprezo. Desculpa o trocadilho, mas eles desprezam a vida humana, a dignidade humana. E dessa forma trabalham pela extinção da nossa existência. Ou seja, acaba com tudo. A gente se protege, né? Na cabeça deles, a montoeira de dinheiro que eles ganham pode salvá-los. Esse é o princípio básico da extrema-direita. Eles são eugenistas. De fato, pensam em extinguir grupos indesejáveis, que são aqueles que se opõem à maneira que essa gente enxerga o mundo. Isso é perigosíssimo. E o desdobramento disso é avassalador para a humanidade. Ainda mais nesse momento de fragilidade de recursos naturais que o mundo vive. A história da humanidade já mostrou para a gente a Itália de Mussolini, a Alemanha nazista. E em todos esses momentos a mentira foi arma de guerra, foi ferramenta de guerra. Foi dessa forma que esses seres abomináveis da história da humanidade conseguiram
ter milhares, milhões de seguidores, de pessoas que apoiavam o que eles faziam, mentindo. E a consequência disso foram outros milhões de mortos. Em nome disso se cometeram os maiores crimes da humanidade. E o que nós estamos vendo acontecer no nosso país é exatamente isso, o embrião desse processo. É assustador, cara, mas não tem nenhum exagero da minha parte. Por essa razão que eu quero chamar sua atenção, você que está aqui me assistindo, aqui o momento é delicado. O governo ontem tomou uma surra no Congresso Nacional, o governo Lula perdeu na questão das fake news, perdeu na questão das saidinhas. O governador Tarcísio aqui de São Paulo aprovou essa semana a criação das escolas militares. O prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, te amo, hein? Não cadastrou os porto-alegrenses para receberem o auxílio que o governo Lula disponibilizou para eles, no valor de R$ 5.100. É mole? Aqui em São Paulo, ontem saiu uma pesquisa para prefeito da capital. O Guilherme Boulos aparece com 37% por aí das intenções de voto. O atual prefeito, o Ricardo Nunes, com 20%, 20, alguma coisa. Eles estavam embolados, uma diferença bem pequena. Ontem apareceu essa vantagem maior para o Boulos. Hoje, à noite, saiu o Datafolha, lá pelas 8 horas da noite, que deve mostrar essa tendência também. Só que se você olhar a pesquisa de uma forma mais analítica, você vai perceber que essa queda do atual prefeito, que gasta milhões com obras inúteis e eleitoreiras nesse momento, que está sendo investigado por ter feito mais de 200 contratos sem licitação, cada um com vários milhões, ou seja, está com carreta de dinheiro para gastar, está com a máquina na mão, todo dia entregando, desde a inauguração de banheiro público, com limpeza de praça, mas mesmo assim caiu quase 10 pontos na pesquisa. Sabe por quê? Porque andou tentando colar sua imagem no inominável do ex-presidente. Sim, também por isso. Mas tem uma outra questão aí. Nessa pesquisa de agora, entrou um novo candidato, o tal do Pablo Marçal. Já ouviram falar, né? Que apareceu com 10 pontos percentuais. Os mesmos 10 que perdeu o Ricardo Nunes, atual prefeito. O fato, meus queridos e queridoras, é que a gente não pode brincar com o que está acontecendo. A maior cidade do país, uma das maiores do mundo, não pode cair na mão da extrema-direita, ainda mais nesse momento. Nós temos uma polarização, e na política, quando você tem um dos polos que é extremado, a tarefa da sociedade é derrotar esse polo. Vocês lembram da frente ampla para derrotar o inominável nas eleições, né? Ela é necessária para derrotarmos o Ricardo Nunes ou quem quer que seja, que é um cara, o Ricardo Nunes, que ele se coloca como bolsonarista, não bolsonarista, mas que defende e dialoga com a extrema-direita, atende, fecha acordo, faz composição política com essa gente, assim como o Tarcísio, governador carioca da Gema aqui de São Paulo, ele age assim também, acenando para os dois lados. Ele se apresentou, o Tarcísio, como moderado e ganhou as eleições do Haddad. Essa é a estratégia do Ricardo Nunes. E se numa catástrofe política ele fosse reeleito, ele agiria exatamente como age o Tarcísio e o próprio Eduardo Leite, que esse, inclusive, dizia que não era bolsonarista, né? O outro aqui de São Paulo dizia que era. Mas o Eduardo Leite atende os desejos e anseios da extrema-direita. O Pablo Marçal vai atrapalhar ele? Vai. Porque entre os bolsonaristas raiz não existe acordo. São eles por eles. E outro fator que eu acho, inclusive, que me fez refletir que isso, essa história aí, a candidatura raiz do Pablo Marçal, é uma estratégia do núcleo bolsonarista. Sabe por quê? As fake news foram liberadas ontem no Congresso Nacional. Eles já tinham esse mapeamento dos votos. Como eu já falei aqui, e sabe quem é o Pablo Marçal? O Neymar das fake news. Aliás, agora ele lançou uma intencionalmente que viralizou, que o colocou num patamar de visibilidade que o núcleo bolsonarista adora. Bolsonarista raiz.
Foi ele que soltou a fake news que o governo estava bloqueando caminhões com ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul. Vocês estão sabendo disso? Não? Esse cara tem milhões de seguidores nas redes sociais. E gostem ou não os dirigentes partidários do campo progressista, isso faz a diferença, sim. Acendam o sinal de alerta máximo aqui em São Paulo, que o pau vai quebrar nas redes sociais. É momento da gente se reorganizar novamente. Preparem-se para desmentir os absurdos que virão. Não é hora de brincar. Você que está pensando em votar, achar uma terceira via, olha, eu não gosto dessa coisa de polarização. Meus amigos e amigas, nós estamos polarizando com o fascismo, na sua mais completa e horrível tradução. Eu vou votar na Tabata. A Tabata é o Eduardo Leite. Não sou bolsonarista, não sou negacionista, mas caso a gente tenha uma outra tragédia política e ela fosse eleita, não tenha dúvida que ela atenderia os anseios e desejos da extrema-direita, como já o fez o Estado mínimo. É a mãe do fascismo, a balela do Estado mínimo defendida pelos liberais como a Tabata, é a via que o fascismo segue para instituir uma sociedade doentia. Se enfraquece o Estado, sucateia o Estado ao ponto dele não mais poder proteger os mais vulneráveis. E é aí que eles deitam e rolam. As armas, meus caros e caros, se você pensa em cumprir o nosso papel aqui enquanto ser humano funcional, que é o de deixar um mundo mais civilizado, um mundo melhor, um planeta melhor para os nossos filhos, netos, meta-se nessa guerra.